Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te convido a uma reflexão na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 5 ao verso 12. A Palavra de Deus diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 5 ao verso de número 12. Durante seu ministério terreno, Jesus conviveu com seus discípulos e usava cada oportunidade para ensiná-los sobre o Evangelho do Reino de Deus e treiná-los para cumprir a missão que Deus tinha para eles aqui na terra. Nessa passagem bíblica, Jesus diz para seus discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento aqui nesse texto significa doutrina, ensino. Jesus usa a palavra fermento como um símbolo, no sentido negativo, para alertar seus discípulos sobre as falsas doutrinas e ensinamento dos fariseus e saduceus. O fermento é um elemento pequeno e imperceptível quando comparado a toda a massa. E uma vez que o fermento é misturado, ele age em segredo, em silêncio, modificando gradualmente toda a massa. Da mesma forma, os falsos ensinamentos e as pequenas heresias vão transformando a verdade de Deus em mentira, vão deturpando e destruindo o Evangelho de Jesus, causando muitos danos na vida das pessoas. O ensino é uma ferramenta poderosa de transformação na vida das pessoas, que pode ser usada para o bem ou para o mal. O ensino pode levar alguém para o céu ou para o inferno. Por isso a preocupação de Jesus com os seus discípulos, para que eles não se enganassem com os ensinos dos fariseus e saduceus. Os fariseus exerciam uma grande influência entre o povo judaico. De forma geral, eles insistiam no cumprimento rigoroso da lei de Deus e das tradições judaicas, segundo suas próprias interpretações, muitas vezes equivocadas. Os fariseus exigiam obediência à lei, mas eles mesmos não obedeciam. Por isso são chamados de hipócritas. Eles eram justos aos seus próprios olhos, julgavam ser superiores e mais santos do que as outras pessoas. Achavam que podiam alcançar a salvação por seus próprios méritos e esforços em obedecer estritamente os mandamentos de Deus. Quando Jesus adverte seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, está advertindo contra o tradicionalismo, a hipocrisia, a arrogância e a salvação pelas obras, e outras coisas mais. Os saduceus eram uma espécie de seita formada pelos sacerdotes judaicos. De forma geral, eles eram homens ricos, poderosos, influentes e corruptos, que amavam a riqueza, com mais interesse na política do que na religião. Eram mundanos, céticos e com tendências pagãs. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo,
nem em anjos e espírito. O fermento ou ensino dos saduceus que Jesus condena diz respeito ao mundanismo, secularismo, materialismo e incredulidade. A Igreja de Cristo deve ter um cuidado permanente no tocante ao ensino das Escrituras Sagradas. Deve examinar as Escrituras sob a iluminação e direção do Espírito Santo, para ensinar a verdade de Deus e para combater toda e qualquer heresia dos falsos mestres. Com a verdade de Deus, meus irmãos, não se brinca. A Bíblia diz que aquele que deturpa a palavra de Deus é maldito. Não podemos subestimar uma pequena mentira, pois ela tem um alto poder destrutivo. Assim como um pouco de fermento pode azedar toda a massa, um pouco de mentira e heresia pode corromper a verdade. Devemos sempre pedir a Deus que nos ajude e aperfeiçoe o nosso entendimento da palavra de Deus. Quando Jesus adverte seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, a princípio, os discípulos entendem a palavra fermento no sentido literal, pensando que estavam sendo proibidos por Jesus de aceitar os pães dos fariseus e saduceus. E também ficaram preocupados com o fato de terem esquecido de levar pão para o suprimento na viagem. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 14, o texto nos diz que os discípulos só levaram um pão. A preocupação dos discípulos com suas necessidades físicas e com as coisas materiais lhes cegaram o entendimento para as verdades espirituais. Faltou discernimento espiritual aos discípulos para que pudessem compreender o que Jesus estava dizendo e advertindo. Faltou a eles fé para acreditar que Jesus poderia resolver aquela situação providenciando pão para atender suas necessidades físicas. Nos versos 8 e 9, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão discutindo, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Jesus lembra seus discípulos de 2 ocasiões em que fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando supriu a necessidade de uma multidão que estava com fome. E a abundância foi tão grande que as pessoas comeram e sobraram alimentos. Jesus já havia realizado vários milagres diante dos seus discípulos, a fim de que eles compreendessem e deduzissem que Jesus é Deus, o Messias prometido, o grande Salvador, o Senhor de toda a criação, o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso. Jesus mostrou ser capaz de cuidar das necessidades físicas de uma multidão. Não seria capaz de cuidar dos seus 12 discípulos? Infelizmente, nessa ocasião, os discípulos falharam por ter esquecido os milagres que Jesus realizou. Falharam por não guardar os ensinamentos anteriores. As palavras e os ensinamentos de Jesus devem ser guardadas em nossas mentes e corações como um grande tesouro, bem cuidado, protegido e jamais esquecido. Devemos lembrar das nossas experiências com Deus no passado para vencermos com fé as lutas e os desafios do presente e para termos esperança no futuro. Temos muito a aprender com Jesus. Somos imperfeitos e totalmente dependentes da ajuda de Deus, a fim de que estejamos sempre prontos para discernir as verdades espirituais. Temos a constante necessidade de buscar mais conhecimento e intimidade com Deus. E Jesus, pacientemente,
está sempre pronto em nos ajudar e ensinar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29, Jesus diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tenha muito cuidado com o fermento que você usa. Não consuma o fermento do mundo, pois o mundo nega a existência de Deus, nega a divindade de Jesus Cristo e a sua encarnação, nega que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, nega a existência do pecado e a necessidade de arrependimento, nega a existência do diabo, do céu, do inferno. O mundo afirma que todos os caminhos conduzem o homem à salvação. O mundo afirma que a bênção e a salvação de Deus podem ser compradas ou negociadas, que Deus tem uma dívida conosco, que a verdade é relativa. Isso tudo e muito mais é fermento mundano, que não serve para o nosso crescimento. É ensino contrário à Bíblia, a palavra de Deus. O ensino do mundo é obra do pai da mentira, o diabo, que tem a missão de matar, roubar e destruir, e que atua nos filhos da desobediência. Tenha fome e sede da palavra de Deus. Ore e peça a Deus para que o Espírito Santo ilumine seu coração, para que você compreenda a verdade e a vontade de Deus para a sua vida. Para que você compreenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para que você entenda que nós somos salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. A minha oração é que Deus abra os teus olhos para que você enxergue a verdadeira verdade, para que o teu coração seja transformado para guardar os ensinamentos de Deus e para que você ame a Deus e a sua palavra. Que Deus te abençoe.